Alguma vez pararam para pensar como é que o nosso mundo se tornou tão rico, tão depressa? É que, durante milénios, a humanidade viveu francamente com muito pouco. E de repente, quase num piscar de olhos na escala da história, tudo mudou. Vamos então tentar perceber juntos este grande mistério. Vamos recuar no tempo. Durante a esmagadora maioria da história da humanidade, a vida era bastante estagnada. Claro que houve invenções fantásticas, como a roda ou a escrita, mas o progresso económico era praticamente zero. As condições de vida de uma geração eram quase idênticas às da geração seguinte. A grande pergunta é: porquê? O que é que nos manteve presos neste ciclo durante tanto tempo? Olhem bem para isto. Mesmo com a invenção da prensa, que, convenhamos, revolucionou a partilha de informação, o rendimento médio de uma pessoa em 1700 era quase o mesmo que em 1300, 400 anos depois. Claro que havia algum progresso, mas era incrivelmente lento, aos soluços e muitas vezes era simplesmente apagado por uma guerra ou uma epidemia. Mas depois, há cerca de 200 anos, algo mudou radicalmente. Foi como se uma força incrível tivesse sido libertada, dando início a uma era de progressos como nunca antes se viu. Foi uma autêntica explosão de riqueza que transformou o mundo para sempre. E o mundo entrou, finalmente, numa era de crescimento sustentado. Cerca de 2% ao ano em média. Pode não parecer muito, pois não? Mas pensem bem, um crescimento destes é suficiente para que cada nova geração viva substancialmente melhor que a anterior. É o suficiente para duplicar o rendimento ao longo de uma vida de trabalho. De um momento para o outro, o progresso deixou de ser a exceção para se tornar a regra. Ok, então qual foi o gatilho? O que é que destravou todo este potencial humano? A resposta, ou pelo menos grande parte dela, está no trabalho de 3 economistas brilhantes que receberam o Prémio Nobel precisamente por nos darem as chaves para decifrar este enigma. A primeira peça do nosso puzzle vem de Joel Mokyr e ele mostrou-nos algo fundamental. O segredo não está apenas em ter ideias, mas sim no tipo de conhecimento que se tem, porque, na verdade, nem todo o conhecimento é igual. Mokyr faz uma distinção crucial entre saber como fazer algo e saber porquê é que funciona. Imaginem um padeiro de antiguidade. Ele sabe a receita para fazer pão, o como, que lhe foi passada de geração em geração, mas muito provavelmente não faz a mínima ideia da química da fermentação, ou seja, o porquê de a massa crescer. E o problema é que, durante séculos, estes dois mundos, o do como e o do porquê, quase não comunicavam. As inovações nasciam da pura tentativa e erro, sem uma base científica que as explicasse. O resultado, muitas ideias que até pareciam boas, acabavam em becos sem saída. O progresso era lento, quase acidental. O grande salto em frente deu-se quando a ciência, o porquê, e a tecnologia, o como, finalmente deram as mãos. Mas não bastava ter boas ideias. Eram precisos artesãos e engenheiros capazes de as transformar em realidade. E talvez o mais importante de tudo, era preciso uma sociedade aberta à mudança, que não deixasse que os interesses instalados bloqueassem as novas invenções só para proteger o seu status quo. A história de Ignaz Semmelweis é um exemplo perfeito e trágico disto. Ele descobriu o como. Lavar as mãos nos hospitais salvava a vida de inúmeras mulheres. Mas como não conseguia explicar o porquê, a teoria dos germes ainda não tinha sido desenvolvida, a comunidade médica gozou com ele e ignorou-o. O resultado foram décadas de mortes que podiam ter sido evitadas. Ligar o como ao porquê foi a ignição, mas faltava algo, o motor. Um motor que, uma vez ligado, não parasse de alimentar o progresso de forma contínua e implacável. Vamos então à nossa segunda pista. Philip Aghion e Peter Howitt deram um nome a este motor: destruição criativa. A ideia é, na verdade, bastante simples, mas muito poderosa. O progresso económico não é um passeio tranquilo no parque, pelo contrário, é um processo turbulento, constante, em que o novo destrói o velho. É só pensar em como os smartphones tornaram os telemóveis antigos peças de museu ou como o streaming de vídeo levou à falência os videoclubes. E esta turbulência é a norma, não é a exceção. Se olharmos para uma economia como a americana, por exemplo, todos os anos cerca de 10% das empresas vão à falência. Ao mesmo tempo, outros 10% são criados do zero. Por trás de um crescimento que nos parece estável, há uma dança frenética e constante de criação e destruição. É como se fosse uma corrida para subir uma escada. As empresas investem rios de dinheiro em investigação e desenvolvimento para criar um produto melhor e passar à frente da concorrência. Quando chegam ao topo, têm lucros fantásticos, mas por pouco tempo. Porque sabem que, lá embaixo, as rivais já estão a trabalhar na próxima grande inovação para as deitar abaixo. É esta competição feroz, este medo constante de ficar para trás, que serve de combustível para o motor do progresso.
Ora, isto levanta uma questão política muito pertinente. Se esta competição e esta inovação são tão vitais para o crescimento, será que os governos deviam intervir? Deviam subsidiar a investigação, por exemplo? A resposta não é nada fácil. Por um lado, há bons argumentos a favor. Uma nova descoberta beneficia toda a sociedade, não apenas a empresa que a fez, por isso faz sentido o Estado apoiar. Mas, por outro lado, esta competição pode levar as empresas a investir demasiado apenas para roubar o negócio umas das outras, sem que haja um ganho real para a sociedade como um todo. Encontrar o equilíbrio certo é um desafio enorme. E assim, juntamos as duas peças. Por um lado, o conhecimento, que une a teoria à prática, o como e o porquê, que foi a ignição. Por outro, a destruição criativa, o motor que garante que a inovação nunca para. Juntas, estas duas forças explicam a incrível prosperidade do mundo moderno. Mas, atenção, este motor do progresso não é nenhuma máquina perfeita e invencível. Longe disso. Hoje, enfrenta ameaças muito sérias. Empresas gigantes que se tornam tão poderosas que abafam qualquer concorrência. Restrições à liberdade académica que sufocam a descoberta. A resistência de quem sente que está a ficar para trás nesta corrida. Tudo isto são perigos reais que podem, lentamente, fazer o motor bripar. É muito fácil esquecermos disto, mas o mundo em que vivemos é uma anomalia histórica. O progresso a que nos habituamos é uma exceção muito recente e possivelmente muito frágil. A norma da condição humana durante milénios foi a estagnação. Não podemos, de maneira nenhuma, dar o crescimento como um dado adquirido. Em suma, a máquina da destruição criativa deu-nos o mundo moderno. Mas essa máquina não vem com uma garantia vitalícia. Se não a soubermos manter, se não a protegermos das ameaças que a podem parar, corremos o risco real de a ver abrandar até parar. E a questão que fica no ar é esta: o que estamos a fazer, coletivamente, para garantir que as suas engrenagens continuam a rodar?